Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre revezamento. Quando a gente fala em ergonomia, até lá na NR17 fala que a gente deve utilizar o revezamento como uma forma de atenuar os esforços, né? Porque aí eu distribuo. Só que implantar um programa de revezamento não é algo assim tão simples. Há vários itens que devem ser considerados. Então, bora colocar aqui alguns pontos que você tem que ter atenção. Primeiro ponto, necessidade de isonomia salarial. Ou seja, eu não posso revezar dois trabalhadores que têm salários diferentes. Eu não vou fazer o serviço do outro que ele ganha mais do que eu. O salário tem que ser o mesmo. Então, isso pode ser uma limitação, dependendo da atividade. Também ainda nessa questão legal, eu não posso fazer uma atividade que não estão dentro das minhas atribuições, né? Porque senão vai ocorrer o tal do desvio de função. Então, aquela atividade lá estão dentro das atribuições daquela atividade, estão dentro das minhas atribuições também, porque se não estão, não tem como, né? O que mais que eu vou considerar também? A necessidade do aumento de horas de treinamento. Vai ter um gasto inicial. Por quê? Porque agora, quando o trabalhador entrar, ele não vai fazer apenas um serviço, ele vai fazer dois. Então, ele tem que ser treinado em duplicidade. E mesmo os trabalhadores que já estão lá vão ter que receber esse treinamento. E ainda tem um outro impacto bem possível. Durante esse período aí de curva de aprendizagem, até a pessoa se acostumar, né, ganhar essa habilidade motora, o que vai acontecer? É normal cair um pouco a qualidade e diminuir a produção, porque a pessoa ainda não tem aquela habilidade e a gente tem essa consequência. O que mais tem que ser considerado? O esforço muscular diferente na hora de realizar a atividade. Em muitas empresas, as atividades são mais ou menos iguais, tá? A movimentação é mais ou menos igual. E aí eu vejo o pessoal dessas empresas tentando fazer revezamento. Percebe que praticamente não vai surtir efeito nenhum. Por quê? Porque o esforço é o mesmo. Tomar cuidado também. Outro ponto é que tem que ser planejado previamente, conversado, orientado os trabalhadores. Por quê? Porque é muito comum ocorrer o descontentamento de parte desses trabalhadores. Porque, pensa bem, tu tá lá fazendo a tua atividade, que é uma atividade tranquila. Olha, para a semana, tu vai revisar com aquele cara que tem aquele serviço bem forte lá, que você tem que carregar peso, não sei o que. Hã? Por quê? Eu quero ficar só aqui. Então, esse descontentamento, se a gente não explicar, lógico, sempre pode ocorrer algum descontentamento, mas se a gente não preparar, vai ser com todo mundo. Então, tem que ser uma coisa também planejada. O que mais? Falta de apoio de alguns gestores, líderes e tudo mais. Por quê? Como vai ocorrer a possibilidade de descontentamento, o cara, não, isso aqui é coisa lá do SESMIT, coisa da segurança. Eu nem concordo com isso aqui, não. Não estou dizendo que são todos, tá? Porque precisa dessa comunicação, dessa orientação. E também o que faz, às vezes, os gestores não quererem apoiar é o seguinte. Digamos que eu tenho um trabalhador que ele tem uma habilidade manual acima da média. E naquela atividade ali, ele consegue uma produção bem acima do normal. Tá? Na hora que revezar, que vai trazer outro para esse posto de trabalho, percebe que a produção diária, semanal, mensal, vai cair. Tá? Então, pô, esse cara aqui que me ajuda a manter a produção, ele que consegue que eu alcance as metas que são estabelecidas, vai fazer com que ele reveze. Então, isso também tem que ser conversado. Eu também tenho que avaliar as limitações físicas desses trabalhadores. Às vezes é uma restrição transitória, ele está com um probleminha lá, uma dor, e aí ele pode trabalhar, mas ele está com alguma restrição médica. Mas às vezes é uma pessoa com algum tipo de deficiência. Então, essas restrições, sejam transitórias, sejam permanentes, têm que ser avaliadas também para que a gente possa fazer esse revezamento. Um dos itens que são um dos mais complicados de estabelecer, também que tem que considerar, é o tempo de revezamento. Quanto tempo será estabelecido para ocorrer esse revezamento? É muito comum fazer o seguinte, até pela facilidade, fazer por turno. Então, sei lá, de manhã
você está num posto e de tarde você vai para o outro e se troca. Tá? Isso nem sempre é efetivo. É comum também um outro que é de 2 em 2 horas. Então você troca 2 vezes da manhã e 2 vezes da tarde. Só que tem postos de trabalho que são tão agressivos, que talvez esse tempo de 2 horas já seja prejudicial. Então eu já vi postos de trabalho que o revezamento era entre 4 postos e só se ficava 30 minutos no posto. Porque era tão agressivo o posto que aí ficava-se pouco tempo para que desse tempo das pessoas descansarem e rodarem cada um só 30 minutos nesse posto. Então, isso também tem que ser considerado, esse tempo de revezamento. Para isso, lógico, vai ter que ter um especialista, vai ter que ter um cara que entenda do assunto para poder estabelecer esse tempo, verificar os esforços, o fisioterapeuta, o médico. Estou dizendo que um ergonomista vai entender, mas eu sempre acho que vai precisar de alguém da área de saúde também para ajudar nessa avaliação especificamente. Tá? Eu também tenho que verificar outros riscos que tenho no posto de trabalho. A gente está falando aqui da parte de ergonomia diretamente, mas, por exemplo, e se tiver um produto químico, se tiver um calor extremo, não é desconforto, é calor, temperatura extrema, ou frio extremo, ou ruído elevado, percebe que esses fatores também têm que ser considerados, porque na hora do revezamento, eu estou revezando 2 trabalhadores que já estão num setor que tem muito ruído, muito calor, e aí pode ser prejudicial também, né? O tempo todo também nós temos que considerar o feedback dos trabalhadores. Eu implanto o revezamento, mas como é que está? Como é que os trabalhadores estão recebendo isso aí? Eles estão gostando? Acharam que foi melhor? Então, toda essa parte aí tem que ser considerada. Deixa eu ver se eu estou pegando aqui uma lista e ver se dá falta. Tem um item que é bem importante. As características individuais. Como assim? Independente do posto do trabalho, o trabalhador ele tem características individuais. Por exemplo, ele pode ser uma pessoa mais idosa, ele pode ser sedentário, ele pode ter menos experiência naquela atividade. Percebe que esses fatores também vão influenciar. E aí tudo isso tem que ser considerado para a gente não ter problema depois com esses trabalhadores. Então, o que eu queria deixar claro, revezamento, sim, é uma alternativa importante. Lá na NR17 a TRI coloca lá, pausa, se você não fizer mais nada, pelo menos pausa e revezamento. Tá? Pelo menos isso deveria ter. Mas vocês perceberam o quanto de coisa a gente tem que pensar para implantar um bom revezamento? Então, implanta, ok. E devagar, tá? Porque se você for fazer com todo mundo ao mesmo tempo, você vai ter dificuldade. Então, começa, identifica os postos, vai tentando estabelecer devagarzinho, tá? Um outro item que eu lembrei também que às vezes acontece. Vão pegar lá postos bem agressivos e revezar com postos mais tranquilos, né? Primeiro, pode acontecer o seguinte, o posto é tão agressivo que ao revezar eu estou prejudicando os dois. E às vezes esses postos tranquilos já são utilizados na empresa para quando o trabalhador retorna de afastamento, ele já entrar num ritmo mais devagar. Então, às vezes, eu não vou conseguir utilizar esses postos, porque eles já são utilizados por uma outra forma de atenuar o esforço de entrada desse trabalhador. Então, todos esses pontos precisam ser considerados. E como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E hoje, um livro que eu não comprei já faz tanto tempo, esse aqui, ó. Introdução à Ergonomia, da Prática à Teoria. É da editora Edgar Burch, daqui. E aí são vários autores. Vou ler aqui a primeira, a Júlia Abrão. Tá? Esse livro aqui eu achei interessante porque ele nem é tão básico, mas ele também não é aprofundado. Então, para quem já tem uma noçãozinha, funciona. E para quem está começando também. Principalmente a parte conceitual, achei bem interessante e achei bem didático também. A diagramação é muito boa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.